Paz, irmãos. Bom dia. Hoje é um dia muito feliz pra gente, né? A gente veio apresentar a Ana Liz. E os nossos amigos que estão aqui, que nos acompanham, sabem que ela é um grande milagre nas nossas vidas. Porque eu era uma estéril que não podia ter filhos. Mas o Senhor é o Deus que opera milagres, sinais e maravilhas ainda no dia de hoje. E Liz significa o meu Deus é um juramento eterno. E é isso que Deus é para nós. Ele é um Deus de promessas, que cumpre tudo aquilo que Ele fala. Há 8 anos atrás, mais ou menos, eu tive 2 perdas. Foi uma gestação anembrionária. Para quem não sabe, uma gestação anembrionária é uma gestação que tem um saco gestacional. Ele se implanta no útero, mas a gestação ela não desenvolve. Não aparece o embrião. E foi muito difícil esse diagnóstico, né? E foram 2 consecutivas. A medicina, pelo menos naquela época, não falava muita coisa acerca disso. Falava que podia ser uma incompatibilidade de genes, ou seja, eu não combinar com o André. Poderia ser o meu corpo rejeitando o embrião, achando que fosse algum tipo de doença, alguma coisa, e o próprio corpo combatendo contra aquele material ali dentro do útero. Ou poderia ser alguma deformidade no útero, que o material não tivesse entrado totalmente dentro do útero. Então, tinha vários diagnósticos ali. E para fazer um estudo detalhado do nosso caso, é aqueles que vocês conhecem, histórias, sabe? Que a pessoa vai em clínica de recuperação, de reprodução humana, e aí paga 30 mil, 40 mil, 100 mil, né? Para poder fazer um tratamento. E isso, para mim, para o André, era totalmente longe, muito longe da nossa realidade. Mas eu sabia que eu buscava o Deus que é o médico reprodutor humano. Ele é o médico dos médicos. Então eu dizia, se ele deu um filho a Ana, se ele deu um filho a Sara, se ele deu um filho para Sunamita, ele pode ser o meu reprodutor também, porque Deus, eu não tenho essa grana para pagar. E aí passou-se o tempo, eu fiquei um pouco chocada, me traumatizou, irmãos. Eu sei que tem muitas pessoas que passam por isso e conseguem lidar bem, mas eu não consegui lidar muito bem com as perdas, porque nas curetagens, o meu aborto não era natural, então tinha que ficar internada em maternidade. E ficar internada em maternidade era muito chato, porque eu ouvia o carrinho dos bebês passando pelo corredor. As enfermeiras entregando na sala, sabe, as crianças. E na minha sala não entrava ninguém. Na minha sala só tinha luto. E eu ouvi o barulho dos carrinhos. Eu falei que eu não ia chorar, eu treinei para não chorar, porque é feio, né? Mas eu não questionei a Deus, sabe? Eu segui. E teve uma amiga minha de São Paulo, nós estávamos morando em São Paulo. Ela falou, Lu, você está muito triste, eu posso levar uma pessoa para orar por você? Ele não te conhece, ele vai orar por você, você está triste? Eu falei, pode sim. E essa pessoa foi, orou por mim. E Deus tomou aquele jovem. E Deus falou muitas coisas que eu sabia que era Deus mesmo falando. Porque só Deus sabia o que Ele estava falando. Ele falou muitas coisas. E uma das coisas que Ele falou, Ele disse, Ana, eu ouvi a sua oração. E eu disse assim, o meu nome é Luciane, por que Deus está me chamando de Ana? Aí eu lembrei da Ana de Samuel, que ela pedia para Deus um filho. E eu guardei aquilo. Mas, irmãos, o trauma foi tão grande, sabe? O medo foi tão grande de ter que passar por aquilo de novo. Que a maior infertilidade, ela se iniciou ali, não no meu corpo, dentro de mim estava infértil. Eu acreditava que Deus era capaz, mas eu achava que era como se fosse uma forma de me defender. Se Deus não me der, tudo bem. E tudo bem mesmo. Mas dentro de mim não estava resolvido isso, porque eu nunca fui de almejar muitas coisas materiais, não tem problema nisso, mas estou falando de mim. O único sonho que eu tinha era ter um filho, era ter uma família, desde que eu me conheço como criança. Eu não sonhava com nada além disso, eu não almejava muita coisa. Mas justamente no meu único sonho, eu estava sendo muito provada. Tinha dias que eu ficava bem, tinha dias que eu ficava mal. E um desses dias muito mal, eu estava aqui no culto. Deus estava usando o pastor poderosamente.
E naquele dia eu falei assim, Senhor, o Senhor pode falar comigo hoje? Hoje o Senhor pode falar comigo? Eu sei que o Senhor fala todo dia pela tua palavra, mas o Senhor pode usar alguém para falar comigo hoje? O Senhor usa profeta ainda nesse tempo? Se o Senhor usar, o Senhor pode levantar alguém para falar comigo? Pode ser uma criança, pode ser alguém da rua, mas a minha alma está gritando, fala comigo. Fala, mesmo que for para me falar que não, que o Senhor não vai me dar, eu vou entender. Eu vou te agradecer e vou seguir, mas fala alguma coisa comigo. E eu esqueci do que eu pedi a Deus. E o culto acabou, eu fui para casa. Durante a semana eu recebi uma ligação de uma irmã muito amada, muito querida. Ela falou, Lu, domingo eu tive uma visão com você. E eu falei assim, que domingo? Ela falou, no domingo passado, você estava com uma roupa assim, assim, assim. Eu te vi grávida, você estava grávida. Eu guardei aquilo comigo, eu falei, o Senhor está me respondendo. Guardei. Passou-se os tempos, e passou muito tempo. O que eu estou falando é tudo muito resumido, tá? Isso é coisas de 8 anos, assim, que eu estou falando. E aí começou a pandemia. E eu e o André, a nossa casa, os nossos amigos que estão aqui, sabem que a nossa casa é lotada de gente, né? De vocês todos. Então, quando chegou a pandemia, a gente ficou muito triste, a gente ficou isolado, sem a nossa família, sem os nossos amigos. E para não enlouquecer, sabe? A gente montou um altar na nossa casa, uma coisa que a gente nunca fez antes. A gente buscava Deus de manhã, a gente buscava Deus à tarde, a gente buscava Deus à noite, mas não era pedindo filho, irmãos. Eu estava adorando o meu Deus, eu me esqueci do que eu precisava, do que eu sonhava. E foi naquele tempo, naquela adoração que o Senhor me visitou. E aí, o Senhor me visitou. A minha casa, o mundo do lado de fora estava uma bagunça, estava horrível, de perna para cima. Mas quando a gente entrava para dentro da nossa casa, o poder de Deus estava ali, a gente sentia o incenso, a gente sentia a presença de Deus. O André começou a aprender a tocar violão. Eu pegava um pandeiro e ficava que nem uma louca. Eu nem sei o que os vizinhos falavam, mas a gente começou a adorar o Senhor e eu cantava. Vocês sabem que eu faço parte do grupo de louvor só, que na minha casa, nas 4 paredes, entre eu e o meu marido ali, eu cantei como eu nunca cantei antes, porque eu cantava com a minha alma ao Senhor. E naqueles dias o Senhor me visitou. Em uma madrugada eu falei, Deus, eu vou pedir diferente. Eu vou pedir assim, ó. Se o Senhor tiver algum sonho, alguém que o Senhor quer trazer para esse mundo, para essa geração, se o Senhor tiver alguém para mandar para esse mundo, para a próxima geração, para falar do teu amor, para ser uma serva sua, para falar de ti, usa o meu ventre, usa minhas entranhas, Senhor. Sonha comigo, aí eu vou entender que não será mais eu, que não é o meu sonho, mas é o teu sonho acontecendo dentro de mim. Eu estou aqui, mas se o Senhor também não quiser, tudo bem. Eu quero deixar bem claro, Deus, que tudo bem se eu não tiver filhos. E aí nós fomos para São Paulo, ficamos lá por quase 15 dias. E um dia em São Paulo eu me lembrei e falei, ontem eu estava fértil. E eu faço tabelinha e eu sou, quem me conhece sabe que eu sou metódica, né? E eu assim, falei, eu estava fértil. Vou agora na farmácia comprar um anticontraceptivo, que as irmãs sabem que existe um anticontraceptivo, que pode tomar até 3 dias depois, né? Falei, não. E o medo falava, olha só, você vai engravidar de gestação anembrionária e ainda vai ter que ficar internada em pandemia para pegar um Covid. E eu falei, não, eu preciso me livrar disso, o medo muito maior que a minha fé, o medo muito maior que o meu sonho. Aí eu peguei e falei, não, Deus está falando comigo. E nessa madrugada que eu orei para vocês, que eu contei agora para vocês, eu falei assim para Deus, Deus, tem profetas teus dormindo agora, são 2 horas da manhã. O Senhor, a gente se comunica em sinais, né, Deus? O Senhor pode usar uma dessas pessoas para falar comigo? Aí eu vou saber que o tempo chegou. E no dia seguinte, uma amiga minha me ligou. É só um adendo que eu estou fazendo, tá? Nesse dia da madrugada que eu orei e pedi para o Senhor, falando que era para usar o meu ventre. E eu pedi para Deus usar alguém para falar comigo. Ela me ligou de São Paulo e falou assim, Lu, sonhei com você. Falei, você sonhou? Quando? Aí ela falou, nessa madrugada, mais ou menos umas 2 horas da manhã, era o momento que eu estava orando.
com o Senhor. Eu te vi grávida com uma barriga enorme e você falava, finalmente a minha esperança está se concretizando. E eu falei, epa, então tá chegando o tempo. Daí sim, nós fomos para São Paulo e foi nessa semana que eu me lembrei que eu estava fértil. E eu falei, não, eu não vou comprar pílula nenhuma. Mas Senhor, não se irrita não, me dá mais um sinal só. Que é difícil, né? Como é que eu desconfiava de Deus? É que era muito difícil, irmãos, passar por tudo que eu passei de novo. Falei, olha, Senhor, eu não te peço mais sinal, mas só agora. Se o Senhor fez uma obra em mim que eu não sei, usa alguém nessa noite para sonhar ou para falar comigo, aí eu vou entender que é o Senhor falando. E dormi. No dia seguinte o André falou assim para mim, eu tive um sonho. E o André, eu estou casada há quase 10 anos, o André nunca me fala de sonho nenhum. Acho que 2 vezes na vida eu ouvi sonho do André. Eu falei, André, você sonhou o quê? Que eu estava numa maternidade segurando uma criança. Eu falei, você sonhou? E aí eu falei, quando? Porque com Deus é assim, se é sinal, é sinal. E ele falou, nesta madrugada. Aí eu falei, então Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. E de fato a menstruação não veio. E aí comprei o teste de gravidez de farmácia e deu positivo, mas para mim não tinha comemoração nenhuma, porque o negócio não era engravidar, o negócio era o resultado da ultrassom. E aí a gente marcou o primeiro ultrassom e a Annalise não apareceu. E aí um médico muito grosso falou assim para mim, você já passou seu histórico de gravidez anembrionária, certo? Você já sabe como que é, você sabe, gravidez anembrionária. E aí eu falei para ele, mas doutor, no ultrassom apareceu uma coisa diferente. Ele falou, mas não é bebê. Aí eu falei para ele, aliás, falei não, eu falei, mas eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E esperei 2 semanas. As 2 semanas mais angustiantes da minha vida, porque eu não sabia se eu ia ter que fazer uma cirurgia de novo ou se era um bebê. Ai, irmãos. Aí o médico dessa ultrassom, depois de 2 semanas, muito querido, assim, ele soube do meu histórico, que ele foi muito usado por Deus. Ele falou, filha, você sabe que o seu neném tem que aparecer agora, né? É o tempo da medicina, porque senão eu vou ter que diagnosticar mesmo uma gravidez anembrionária, tá bom? Vamos ver? Eu falei, vamos. Ele falou, você está preparado? Eu falei, não, mas vamos ver. E na hora que ele colocou o ultrassom, lá estava a Annalise dentro do meu útero. Saiu um grito de dentro de mim, que fazia 8 anos que estava parado. O meu choro saiu com um grito. E ali eu soube que era chorar de alegria. Eu não sabia o que era chorar de alegria. E o médico começou a chorar junto comigo. E eu disse assim para ele, doutor, Deus seja louvado. E ele falou para mim, eternamente amém, o médico. E aí eu senti a presença de Deus. E hoje eu vim trazer ela aqui para vocês verem. E para dizer que o Senhor é o Deus que faz sinais, prodígios e maravilhas no dia de hoje. O Senhor ainda visita Saras e Anas. E se você tem medo, por algum motivo na sua vida, às vezes o seu problema não é esse, você tem medo, você tem trauma, não deixe esse trauma, irmã, ser maior que a sua fé em Deus, não deixa, porque nós somos filhos de um leão, nós somos leões e não gatos, e eu achava que eu era uma gatinha inútil, só que eu era uma leoa, porque eu tinha o DNA de Cristo dentro de mim. E assim, em um dia, passeando na praia, na calçada da praia, eu estava muito triste, eu estava chorando. E eu falei assim, Jesus, se um dia o Senhor me der um filho, eu vou na igreja, eu vou pagar um voto, eu vou falar testemunho de tudo isso que o Senhor fez, e vou cantar uma música que fala assim: nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vai descer um rio para me dar a vida, esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível
Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Deus abençoe.